Boa noite, pessoal, vocês me escutam? Boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com todos vocês. Quero agradecer na pessoa da Luciana, que faz a abertura desse momento, né, pela oportunidade de poder dialogar sobre esse importante tema, que é o meu tema tanto de formação quanto de atuação profissional. A gente pode classificar, inclusive, como meu tema de vida, né? Considerando que, para mim, a educação não é só um meio de vida, mas um modo de viver, né? E na educação inclusiva, então, é que eu desenvolvo toda a minha atuação como cidadã, educadora cidadã. Estamos hoje aqui, então, para conversar um pouquinho sobre o aspecto mais específico dentro da educação, que é a educação inclusiva, ou, como alguns, né, preferem ainda chamar, educação especial na perspectiva inclusiva. Ok. Professora, nós vamos iniciar essa nossa conversa falando um pouco sobre a educação inclusiva e as políticas públicas no Brasil, né? Como elas se deram e como que nós estamos hoje, nesse momento, com o andamento das políticas públicas de inclusão no Brasil. Por favor. Certo. Bom, é preciso dizer que nós vamos falar de um assunto que muitas vezes nos remete a uma ideia de história, e essa história é muito importante ser resgatada, porque ela permite a gente compreender o momento que a gente vive, né? Então, eu gosto muito de conversar com os colegas educadores e também na formação sobre isso, né? Eu fui professora na escola pública durante um bom tempo, né? A minha atuação foi na educação básica na rede de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de onde eu sou natural, né? Eu sou gaúcha. E depois de um tempo eu aliei a experiência da educação básica com a formação no ensino superior, que é onde eu me encontro hoje, né? Somente atuando como educadora no nível superior. Mesmo assim, é possível dizer para vocês que eu costumo dizer que ou a gente é muito sortudo, como educadores deste momento, ou a gente é bem azarados. Por quê? Porque é justamente nessa década, e nessas décadas, eu estou falando aqui dos últimos 20 a 30 anos, que a gente se tornou educadores, ou está atuando como educadores, e que a gente tem as principais transformações educacionais no Brasil em termos legais e normativos, né? Então, é importante dizer que uma ideia de estar preparado para a inclusão, ela é a metáfora do, né, arrumar a roda do carro enquanto a gente está fazendo a viagem. E não é uma metáfora batida e nem que a gente deva minimizá-la, porque de fato é o que acontece, né? Nós vamos ter o início mesmo das políticas públicas nessa área no Brasil apenas a partir da Constituição Cidadã. Não que a gente não tenha tido, com a LDB de 61 e de 71, algum anúncio sobre educação especial. Mas eu gosto de usar a palavra, ao invés de artigo, anúncio, né? Porque, vejam bem, em 61, a nossa primeira LDB vai dizer no que fosse possível, com essa expressão, as pessoas com deficiência, que lá eram chamadas de excepcionais, devem se enquadrar na sociedade. Então, vejam, no que fosse possível, aí, assim, o que é possível para mim, o que é possível para Luciano, o que é possível para cada um de nós, né? Então, considerou-se que, embora tenha constado na LDB, foi uma ideia muito vaga, né, de integração e de inclusão. A década de 70 já vai avançar um pouco sobre isso. E me permitam voltar um pouquinho nos anos 60 para dizer para vocês que, antes disso, assim como para grande parte das pessoas, né, estudar era um luxo, né? Então, para a pessoa com deficiência, uma ideia de educação como política pública, como direito, era tão difícil quanto para o filho de trabalhador, por exemplo, né? Então, a gente sabe que vem aí um fenômeno todo na história da educação que vai massificando o acesso à educação por conta, né, da industrialização, das mães começarem a trabalhar
fora do ambiente doméstico, de as crianças precisarem ter algum lugar para ficar durante esse período. Então, a gente sempre sabe que a entrada maciça dos estudantes nas escolas, e aí eu estou me referindo principalmente aos estudantes da classe trabalhadora, os filhos, né? Ele tem toda uma envergadura com um esteio político-econômico no Brasil. Então, a pessoa com deficiência, nessa época, antes de 61, geralmente ficava em casa, né? Geralmente eram famílias que, inclusive, escondiam seus filhos por uma série de mitos e preconceitos, enfim. Eu já estava nos anos 70, dizendo para vocês, então, que aí, com essa entrada na escola e com essa perspectiva do acesso escolar, a pessoa com deficiência ganhou algum tipo de assento também na LDB de 71, mas muito voltado a criar um espaço específico para essa pessoa. A gente pode classificar que a principal política nessa década foi a criação das escolas especiais, das classes especiais, né? Houve significativamente um avanço, porque partindo da ideia de que 61 era no que fosse possível para os anos 70, já prevendo, né, classes de escolas especiais, que são modelos que funcionam, inclusive, até hoje. Então, a gente pode dizer que houve um avanço, né? Embora seja ainda uma ideia de espaço segregado, né? De não estar convivendo de forma comum com os demais estudantes sem deficiência. E nesse período é que a gente começa a conhecer o efeito da palavra integração no Brasil, né? Então, nos anos 80, a gente avança um pouquinho para as campanhas nacionais. Então, além da presença do Estado por meio das escolas e classes especiais, começa a ficar muito forte o apoio às instituições privadas filantrópicas, né? E aí eu estou me referindo a várias instituições e associações que existem no Brasil, e que existiam também nessa época nos Estados Unidos, que influenciaram muito forte o modelo de atendimento que a gente tem no Brasil. Então, eram grandes campanhas de identificação de deficiência visual, de surdez, enfim, de deficiência física, e essas questões todas, elas tinham mais a ver com iniciativas da sociedade civil organizada por conta dessas instituições, do que propriamente dos governos, né, do Estado em si, entendendo aqui enquanto ente público que deveria garantir, enfim, o acesso. Bom, a gente vai avançando numa ideia, então, de política pública, ao mesmo tempo em que avança com a Constituinte, né, e aí depois com a Constituição em 88, onde a gente, de fato, ganha lá o artigo, né, tanto 206 quanto 208 são respaldos legais para a questão da educação inclusiva, que começa a dizer que a educação é um direito de todos e todas, né? Então, a partir daí, eu gosto de comentar que eu faço a minha contagem cronológica de quanto tempo temos de política pública no Brasil. Se eu estou conotando como inclusiva, eu começo a contar a partir, então, do marco de 88 da Constituição. Qual é o efeito mais imediato que a gente vai ter, e não tão imediato, né? São quase 10 anos depois, né? 8 anos, é a LDB de 96. Então, aí sim, a educação especial ganha um capítulo inteiro, que é o capítulo 5, que tem 3 artigos, e esses artigos vão apresentar mais claramente, então, a definição de quem é o público-alvo da educação especial, da perspectiva da inclusão, embora ainda essa educação, essa escolarização possa ser feita ainda, né, em outros espaços, que é o que nos traz o artigo 60. Enfim, todo esse processo que eu relato, né, brevemente aqui, vai chegar aos anos 2000, e nos anos 2000 eu gosto de dizer que são 20 anos, portanto, em que a gente teve a maior profusão tanto do conhecimento desse direito à educação das pessoas com deficiência, quanto da legislação e das normas, né? Embora a Constituição continue, a LDB continue sendo as mesmas, a gente vai ter algumas políticas específicas nos anos 2000. Então, 2001, eu gosto de lembrar das famosas diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, em que se reforça muito a questão da necessidade da escolarização.
Em 2008, a gente dá um salto, né? E vai ter a nova Política Nacional de Educação Especial ganhando a perspectiva inclusiva, então nós chamamos ela pela sigla PNPEI, ou seja, a política de 94 não tinha a conotação inclusiva. 2011, nós vamos ter o famoso decreto do AEE, o 7611, onde a gente vai finalmente resgatar esse elemento do direito ao atendimento educacional especializado, para além do atendimento, né, na sala comum, que já estava lá na Constituição, né, embora não chamado com a sigla AEE, mas somente em 2011 que a gente tem uma política que, de fato, resgata isso e coloca no cenário da educação. E eu acho que o mais recente, né, a gente pode ter com um corolário, ou seja, uma ratificação de tudo isso em 2015, com a LBI, conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então, na LBI, todos esses temas, do direito à educação, das atividades especializadas como algo necessário e complementar, que não substitui a escolarização, e todas as outras garantias para que esse estudante, de fato, transcorra, né? Ele tem o mesmo direito de transcorrer e fazer seu percurso formativo como qualquer outro estudante, desde o nível mais básico na educação infantil até o ensino superior, né? Então, lembrando sempre, a construção da política pública de educação especial no Brasil, ela parte de uma segregação mesmo, né, de um modelo bem segregatório, e hoje a gente caminha, né, eu digo que eu acho que a gente não chegou ainda, e aí por isso que eu uso muito a questão do tempo, para a gente entender que 20, 30 anos na vida de uma pessoa, às vezes é muito significativo, a gente começa a dizer, já tô velha, né, já 30 anos, mas do ponto de vista da história de um país, né, que tem que reverter aí décadas, né, de exclusão, a gente pode dizer que foi agora, nos últimos 20 anos, que a gente deu esse andamento mais significativo sobre a inclusão. Então, fechando esse ponto, é comum que a gente sinta, muitas vezes, os desafios da inclusão como problemas, né? Parece que a gente não sabe tudo ainda, parece que algumas práticas não dão certo, algumas famílias também não compreendem esse conceito. Os colegas, né, eu gosto muito, tem muitos colegas professores da classe comum, que a gente chama, né, e dialogamos muito, parece que falta um desconhecimento, enfim. Tudo isso, gente, é comum a todos nós. Então, eu costumo dizer que nós temos que ter aquela paciência histórica de entender que a gente está ou muito sortudo, como eu falei no início, né? Ou muito azarado, porque se a gente fosse exercer docência em 1920, 1930, a gente não estaria vivendo, com certeza, esses dilemas da questão da inclusão. Porque sequer nós tínhamos estudantes, né, nas salas e sequer estudantes com deficiência. Então, ao mesmo tempo que parece que tudo isso é muito novo individualmente, no subjetivo de cada educador, eu gosto de colocar essa mensagem que é novo como coletivo, como sociedade. Então, os problemas que são das escolas em Curitiba são das escolas lá em Bagé, de onde eu venho, e que são aqui em Matinhos. Então, são coisas muito comuns, porque realmente esses 30 anos estão exigindo que a gente reverta concepções historicamente arraigadas de déficit, preconceito, incapacidade, menos-valia, principalmente barreiras atitudinais que às vezes nós nem sabemos que temos, né? Que nas nossas atitudes a gente pode às vezes estar excluindo muito mais do que a gente imagina. Então, paciência histórica, né? E muita dedicação enquanto educadores, entendendo que educação é um fenômeno vivo, né? E quando nós somos chamados a esses, eu gosto da palavra desafios como educadores, que não detemos um conhecimento, que não conhecemos alguma questão, que nós tenhamos, como diz o professor Antônio Novo, aquela postura do professor pesquisador, né, que entra todo dia e pergunta, né, o que eu ainda não sei fazer hoje, né, e o que eu posso fazer, então, para chegar nesse estágio de atuação, que nunca vai ser o ideal, né, mas que é comprometido em atender a todos os estudantes que estão na minha turma.
né? Então, um pouco é isso. Acredito que o atual momento da política pública, ele é tenso, porque nós tivemos nesses últimos 20 anos algumas prerrogativas que foram colocadas como normas, né, ou como ideias e concepções, e toda a política pública ela é um embate vivo, é um corpo vivo e tem contradições e ela é uma luta constante, né? Então é uma negociação sem fim, como eu comento. E isso tudo, então, cada mesmo estado brasileiro tendo um regramento legal muito importante, inclusive um dos mais avançados do mundo, nós temos a questão da governabilidade. Então, essas concepções sofrem embates, contestações, refutações, confirmações, e isso tudo faz com que a gente deva estar muito presente como educador nesses momentos, não apenas para sofrer o efeito da política, mas para colaborar a sua construção e revisão. Né? Atualmente há uma tensão na política, assim, fazendo a grosso modo um resumo, na tensão quanto às questões da política de educação inclusiva no Brasil, sim. Né? Há uma contestação sobre os ganhos, né, e todo o crescimento daquilo que a gente chama como movimento inclusivo, né? Mas a gente está como ator vivo dessa história, né, para se colocar nesse cenário também, não só dentro da nossa sala de aula, né, mas como pesquisadores comprometidos com a educação dessas pessoas, né, e entendendo exatamente por que alguns modelos e por que não outros modelos, né. Acho que é um pouco isso. Professora, é muito importante essa contextualização da história, porque a gente precisa entender um pouco desse caminho, né, para a gente poder estar refletindo nesse momento que nós estamos vivendo. Outra questão que eu gostaria que a professora trouxesse para nós é a questão da educação especial nos currículos de formação, tanto de pedagogia como das licenciaturas. Sim. Porque isso é um nó, na verdade, né? É um nó, porque isso aí faz uma grande diferença na formação dos profissionais que atuam, né, nas escolas. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para nós. Pena que você não pode compartilhar esse chimarrão comigo, né? Eu ia oferecer para vocês. Primeiro que você está longe, simbolicamente, mas não poderia por causa da pandemia. Pandemia não pode também. Olha, vou fazer um parênteses. Os gaúchos aí que adoram a roda de mate, está sendo bem difícil para a gente também. Também isso, né? Também isso. Também isso. Bom, Luciana, assim, essa questão da legislação que eu coloquei, ela ajuda a chamar a atenção também para o que a gente entende como currículo dessa área. E aí eu saio da questão normativa e legal, mas continuo com vocês na reflexão sobre os fundamentos que as coisas têm, né? Por muito tempo, existem, na verdade, 4 a 5 paradigmas na história da educação especial, que são aqueles grandes modelos explicativos de alguma área, né? Nós podemos dizer que 2 grandes eixos fundamentam essa área. Um deles se chama paradigma clínico-médico. Esse paradigma, ele tem uma influência muito grande na formação, porque ele determina a questão dos cursos de formação, né? E esse paradigma chamado clínico-médico, quem até tem um texto muito bom, que é de 98, de um professor do Rio Grande do Sul, professor Hugo Beyer, in memoriam, inclusive, ele fazia com que a gente pensasse na pessoa com deficiência enquanto um problema, enquanto uma doença, enquanto um déficit, enquanto uma falha, né? Obviamente, teria que falar mais a fundo um pouquinho sobre isso, mas basicamente é a ideia de que o aluno que tem o problema, lhe falta alguma condição, né? Por isso já explicado tanto preconceito, talvez, né, com relação à capacidade da pessoa com deficiência, por exemplo, em estudar, né, e depois, por consequência, em ser um cidadão apto, em trabalhar, enfim, a se desenvolver, ter autonomia. Esse modelo clínico médico, hoje, ele é refutado e nós trabalhamos num novo paradigma, que é chamado de modelo socioantropológico, ou seja, não é mais algo orientado individualmente para a deficiência, mas uma análise da deficiência no seu contexto. Então, não é simplesmente ele é surdo, ou ele não caminha,
ou ele não enxerga, né? É uma pessoa que tem um atributo de não ver ou não poder caminhar, mas em relação ao ambiente em que ele está. Então, a gente começa a fazer uma avaliação não só, entre aspas, né, vou usar entre aspas, do déficit da pessoa, do que lhe falta, mas presta muita atenção no déficit do ambiente onde ele está. E isso é uma mudança importantíssima que vai ocorrer, de mudança de concepção. A gente para de pensar na questão do problema para pensar na questão da possibilidade, e a Convenção da ONU vai reforçar para a gente isso, chamado modelo social de deficiência. Então, vai dizer o seguinte, uma pessoa ela tem que ser avaliada dentro da sua funcionalidade, com suas habilidades e suas limitações a partir do contexto onde ela está. Quais são as barreiras que impedem X aluno, determinado aluno, a estar conosco na sala e a aprender e a participar? Né? Então, a gente não olha apenas para o aluno, mas para o ambiente que a gente tem. Então, dificilmente no paradigma anterior, no clínico médico, a gente contestaria a metodologia do professor, ou a própria estrutura física da sala, ou a própria forma de organizar a atividade. Jamais contestaria, por exemplo, a forma de apresentação do recurso pedagógico, porque a orientação estava voltada que o problema era o aluno. Com o modelo social de deficiência, a gente começa a falar em barreiras à aprendizagem e barreiras à participação. E essas barreiras estão localizadas também no ambiente. Então, é uma série, tem uma taxonomia muito importante, que foi estudada por uma colega do Nordeste, né, a Silva Tavares, e ali tem uma taxonomia das múltiplas barreiras que podem existir, especialmente atitudinais também. E a gente busca perceber quais são as barreiras que estão impedindo este aluno de participar e de aprender, e buscando viabilizar uma outra coisa já garantida também em lei no nosso país, que é a acessibilidade. Acessibilidade física, arquitetônica, nas comunicações, na tecnologia, na informação, enfim, em várias áreas, né? Não é só a questão do banheiro adaptado ou da rampa, que são coisas mais comuns da gente perceber. Isso tudo eu estou contando por quê? Porque os nossos modelos de currículo de formação, eles são muito fundamentados, foram por muito tempo, fundamentados no primeiro paradigma, ou seja, na ideia da falta, do déficit. Eu, por exemplo, sou fruto de uma universidade federal excelente, que hoje já reformulou o seu curso de educação especial, mas que na época em que eu estudei tinha um currículo totalmente tecnicista, porque ele fora construído no início dos anos 70. Então, a concepção que se tinha sobre o sujeito com deficiência e o próprio desenvolvimento humano, enfim, tinha uma ênfase muito biológica, muito voltada à questão das características individuais, muito voltada à questão do déficit, que é muito diferente dos currículos que a gente tem hoje, que dão conta do modelo social e pedagógico. Então, obviamente, que quem se formou nessa época para trás, como eu falo da minha época, eu me formei junto com a LDB, então, todo mundo que formou até os anos 90, 95, acredito que até o início dos anos 2000, deve ter tido uma abordagem muito clínica na sua formação. E isso não permite a gente evoluir para a atuação pedagógica, né? Então, é preciso que a gente tenha outros conteúdos. Então, esse é um primeiro problema que eu vejo na formação, né? Um segundo problema é que a gente teve uma formação totalmente separada. Então, como eu disse, eu vivi a experiência de ser formanda em educação especial e conviver com formandas da pedagogia, que não é o mesmo curso e que ainda não é. Então, lembro bem que era emblemático, a gente estava frequentando todas o mesmo prédio, o mesmo setor de educação, mas alunas da educação especial e alunas da pedagogia nunca conversavam. E eu estou falando aqui de conversa curricular.
A gente não tinha uma formação, um momento juntas, a menos que a gente procurasse fazer essas relações. Então, obviamente, né, que o impacto da formação depois na prática profissional é muito gritante. Então, tem aqueles professores formados para atender o aluno com deficiência e tem os educadores, os demais professores que não se formaram para atender aluno com deficiência. Vejam que isso é uma ideia totalmente disruptiva do ponto de vista do desenvolvimento humano. Porque nós, professores, não escolhemos alunos e não escolhemos tipos de pessoa para trabalhar. Então, em que momento da história e por quê? Acho que o porquê é o mais importante, e aí os porquês são políticos, são econômicos, né? Que nós tivemos que nos formar separadamente e ainda continuamos nos formando separadamente. É uma questão que dificilmente, né, a gente consegue superar se a gente não revisar essa questão da formação, porque isso levou a outras questões também muito difíceis, que foi separar a nossa atuação. Quem se formava para trabalhar na classe especial e quem se formava para o ensino regular. Inclusive com diferenciações salariais, né, com impactos diretos na questão da carreira, do plano de carreira e do salário. Então, essas questões que hoje a gente vive ainda são, como é que se diz, heranças, né, dessas décadas aí de 70 e 60 e 70, em que era preciso incentivar que alguns professores quisessem dar aulas para os excepcionais, os que eram fora do normal, os que estavam fora do ritmo, os que não eram muito desejados. Então, quando as classes e as escolas especiais nascem, isso segundo os estudos históricos, elas não nascem por um fundamento pedagógico ou um fundamento dentro do desenvolvimento humano de que separar essas pessoas seria melhor para que elas aprendessem e se desenvolvessem. Ao contrário, a gente nunca teve esse critério do desenvolvimento humano e da pedagogia para definir a criação de salas e escolas especiais. As classes e as escolas especiais nascem porque a concepção social que a gente tinha era extremamente segregatória, de que havia pessoas normais e de que havia pessoas fora da norma. Então, quando a gente refuta, por exemplo, em alguma questão, a existência de classe especial, a gente não está refutando o trabalho especializado, até porque eu sou uma professora especializada. A gente não está refutando um colega, né? A gente não está refutando essa primeira casca, eu falo. A gente está falando do cerne histórico, de por que é que se teve que criar e incentivar um grupo de professores em separado, ganhando mais do que os outros colegas, para atender separadamente alguns tipos de pessoas. Então, quando a gente faz essa volta ao passado, a gente começa a entender que os interesses políticos e econômicos de determinada época se sobrepuseram, inclusive, à pedagogia. Né? Hoje, toda a o Vygotsky já mostrava antes disso, e toda a neurociência agora, e toda a neuropedagogia, enfim, toda a neuroeducação, vai mostrar que quanto mais diverso, melhor para a aprendizagem. Né? E o que a gente fez por muito tempo? Classificou deficiente mental leve, moderado, severo, e dividia as pessoas e os colocava assim por tipologias. Durante muito tempo se usou essa estratégia e a gente contesta hoje com os estudos cognitivos qual era o nível de, por exemplo, numa abordagem socioconstrutivista, de desafio cognitivo nesse espaço. Então, quanto mais a gente se pergunta, mais a gente percebe que não existe um fundamento pedagógico que diga, sim, assim separado ele aprende melhor. Por quê? Quando a gente coloca o porquê e vai estudar, a gente começa a perceber que não é o fundamento pedagógico que está respondendo a essa separação, mas interesses outros, né? Inclusive a nossa falta de habilidade para lidar com a diferença, com o preconceito, enfim, além das questões políticas e econômicas. Então, essa formação, ela atende a um modelo, né? Ela atende a um modelo de sociedade vigente na época,
ela atende a um interesse econômico vigente, né? Ela vai fazer parte do contexto dos equipamentos sociais importantes para termos certa ordem e não outra. Enfim, uma terceira questão que eu quero falar sobre essa parte da formação é que a gente tem uma ênfase muito tradicional de didática na formação dos professores. E isso eu estou falando tanto na questão do formando em pedagogia, ou do formado nas licenciaturas e dos formados em educação especial. Me refiro aos 3 grupos agora, né, em que predomina uma ideia de conteúdos, de padrão de desenvolvimento, né, predominava também um psicologismo do processo pedagógico, que embora precise conter todas as áreas que têm a multidimensionalidade do humano, muitas vezes a educação especial era a simples aplicação de método, técnica e recurso, né? Isso aí é uma coisa que a gente já entende que está superada hoje. Um baixo investimento na literatura pedagógica, né? Principalmente nas questões de ensino-aprendizagem. Eu mesma gosto de falar do que eu posso dar como testemunho, né? Eu mesma, embora tenha o título de educadora especial, com o currículo da época em que eu me formei, eu saí com muitas dificuldades na questão do ensino-aprendizagem enquanto educadora, né? Eu tive muitas metodologias e lembro de processos e métodos de ensino, mas todos voltados ao cuidado da pessoa excepcional, todos voltados ao cuidado da pessoa especial e ao manejo dessa pessoa. E quando eu me formei e assumo como professora do Estado numa escola, na cidade de Santa Maria, numa classe especial, é que caiu, como diz a gente no popular, a ficha, né, de que eu tinha uma série de conhecimentos sobre desenvolvimento, aprendizagem, mas que eu não me sentia professora, educadora, né? Então, a gente desenvolve pouco conteúdo nos cursos de formação no sentido do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, né, sobre a perspectiva socio-interacionista, sobre as barreiras à aprendizagem e as estratégias para removê-las, sobre desenho universal na aprendizagem, quer dizer, a gente continua, na minha olhada rápida da experiência de trabalhar agora no ensino superior, com os mesmos tipos, vamos dizer assim, de conteúdos de uma certa época de formação. E, na verdade, o que nós precisamos, talvez, né, dessa reforma curricular, porque não se trata mais, e aí eu acho que isso fica claro para vocês que estão na prática, de adaptar o currículo para alguém. Porque quando eu falo, eu vou adaptar para fulano, eu estou tirando este fulano do contexto da classe. Se nós tivéssemos aulas mais flexíveis, mais universais, com recursos que podem se moldar a vários níveis de aprendizagem, a gente não precisaria estar fazendo adaptações para um aluno em específico. Então, a perspectiva do currículo na ideia da adaptação curricular, ela ainda é vigente, mas ela já não dá conta do preceito inclusivo, porque, visto isso, muitas pessoas, e com legitimidade, né, eu me compadeço, assim, dialogo muito com colegas que comentam, eu tenho 29 mais um, né, eu tenho 29 alunos e mais um na sala. Esse mais um, que é o aluno com deficiência, ele reflete exatamente essa cisão paradigmática que eu estou comentando com vocês, porque eu não sinto que ele seja parte integrante dos meus 30 alunos, mas é 29 mais um de inclusão, ou é 40 mais 2 de inclusão. Então, o que as pessoas estão dizendo quando usam, né? E aqui não é uma crítica, apenas uma constatação, porque eu entendo o que está sendo dito por trás. Está dizendo que as turmas ainda são organizadas de uma forma pensando numa homogeneidade. E que qualquer diferença mais significativa que apareça fora dessa pretensa homogeneidade, que é muito difícil ter, a gente coloca isso como um problema de adaptação. Mas isso já seria outro assunto. Eu só quero dizer para vocês que, lembrar para os professores colegas das classes comuns que estão conosco hoje, e com quem eu convivo bastante sempre,
que é muito difícil também para o educador especial fazer inclusão. Para esse educador especial que se formou para trabalhar só com 3 ou 4 ou 5 alunos, dentro de uma classe fechada, um educador especial que não precisava estar na reunião pedagógica da escola, porque esse aluno especial era dele, né? E sendo dele, ele que sabia se o aluno podia ser promovido ou não. Então, a educação especial, ela ficou como que dentro de uma redoma por muito tempo, e a gente não participava ativamente do currículo da escola. E do currículo, estou dizendo currículo mais que conteúdo, né? Estou dizendo tudo da escola. E lembrar para vocês, colegas, que quando chega o paradigma da inclusão para nós também é um susto, porque a gente precisou se desacomodar como educador especializado. E, por exemplo, eu quero sempre dar o meu testemunho, não para envaidecer, mas como forma de me colocar na mesma seara de todos. Lembrar que quando me formei, jamais ouvi falar sobre acessibilidade dentro do curso, porque isso nem era preceito legal ainda, né? Quanto mais alguma norma. Lembro que nunca ouvi discussões a respeito de flexibilização do currículo, sempre um currículo paralelo para uns e para outros. Lembro que não teria como ter tido nada sobre barreiras à aprendizagem, enfim. Embora fosse um curso muito bom na época, ele não servia mais, né? Não serve mais aos preceitos atuais que a gente tem. Então, eu costumo dizer que o educador especial, como eu, que já trabalhou nas salas somente com seus alunos especiais, enfim, que agora precisa ser esse professor que trabalha no conjunto da escola com a EE, que hoje é o papel do especializado na escola comum, também precisou fazer essa aprendizagem. Como que eu trabalho com o meu colega de história, como que eu trabalho com o colega da área de matemática, como que eu trabalho com o colega da língua portuguesa, né? Como que a gente faz o trabalho colaborativo, que está lá no decreto, né, 7611, do trabalho do AEE, né, que não é, de novo, fecha a sala especial, abre outra sala chamada sala de recurso, mas não muda o modelo de atuação. Quer dizer, os professores continuam sempre isolados, ou no especial, ou no comum. E isso, né, como eu falei para vocês, é muito por conta do tipo de formação que a gente teve, né, do tipo de concepção mesmo que fundamentaram esses nossos currículos. Um pouco isso, assim, eu acho que você não vai pensando, né, que eu vou falando, então... A gente conversou um pouco, professora, e também já apareceu aqui nos nossos comentários. Esses eu não estou vendo, aí se você quiser também falar então, alguma coisa, as professoras por favor. Falando a respeito de o professor da classe regular, né, que você comentou, que tem inclusões nas suas turmas com diferentes inclusões, deficiências, né? Isso. E que às vezes ele fica sem saber como lidar. Às vezes porque não tem a formação, sim, às vezes porque não tem a formação continuada, ou às vezes por várias questões, né? Porque às vezes a gente, como professor, temos o nosso lado humano, temos o nosso lado profissional, e a gente às vezes se vê numa situação difícil, né? Que você não sabe lidar com a situação, e às vezes você não encontra muito apoio, muito recurso e onde buscar, né? E às vezes a teoria ela é muito rica, mas a prática, na realidade, né, causa muito medo, causa, né, essa dificuldade extrema que muitos de nós enfrentam no dia a dia. Com certeza. A esse respeito, eu quero dizer para vocês que a gente tem experimentado muitos ganhos em tentar construir um modelo do trabalho colaborativo. Vejam bem, tentar construir por quê? Quando em 2011 o decreto do AEE chega, uma das novidades que ele vai trazer é que a gente, e agora é a LBI, inclusive eu tinha anotado para conversar com vocês, porque eu estou falando de 2011, mas também de 2015. Quando a gente vai falar no profissional de apoio,
né? Quando a gente trata desse campo, a gente está entendendo que esse profissional de apoio, que geral, né, que pela legislação tem que ser o professor habilitado na graduação ou na pós-graduação em educação especial ou educação inclusiva, que ele se torne de fato apoio à escola, né? Então veja bem, é justamente o que eu estou marcando de diferença. Eu sei que todo professor especializado vai concordar comigo agora e vai dizer assim, nós também não somos expert em todas as pessoas, em todas as deficiências, inclusive porque a gente tinha que escolher uma área para se formar. Eu, por exemplo, me formei só para a antiga DM, deficiência mental, e outras colegas para DA, deficiência auditiva. Então, também, quando a gente se depara, por exemplo, com um estudante cego, é totalmente diferente o processo dele de cognição de um aluno com deficiência intelectual. E quando a gente trabalhava no campo específico da sala especial, ou da classe especial, como chama, né? A gente guardava todo esse conhecimento especializado somente para nós mesmos, dentro do nosso trabalho com os alunos. Quando a perspectiva da inclusão pede que esse profissional agora seja apoio, e ele é chamado profissional de apoio, lá no inciso, se não me engano, anotei a cola aqui, 14, do 7611, ele vai acabar falando que o profissional deve fazer um trabalho colaborado, o colaborativo contigo, Luciana. Por exemplo, você tem 3 estudantes com deficiência na tua turma. Eu sou a professora ou uma das professoras da sala de recursos da escola. Você não vai trabalhar isolada com esse aluno a nível da sua turma e eu não vou trabalhar isolada com esses alunos na sala de recursos, até porque fere a questão da matrícula. A matrícula do aluno é na turma dele. O apoio entra com várias estratégias e vários instrumentos para conhecer as habilidades desse aluno, as dificuldades ao nível da turma e ao nível, por exemplo, específico da tua área profissional. Específica, por exemplo, matemática, português, história. Então, as experiências que eu vivi como especializada são da seguinte ordem. A gente precisa estabelecer o trabalho colaborativo entre eu, professora especializada, e tu, minha colega, entre aspas, não especializada, mas especialista na sua área de atuação. Quem conhece a sua disciplina é você mesmo. Por exemplo, é muito difícil para o professor do recurso, o professor da sala de recurso, adaptar todas as matérias da geografia do 6º ano para o estudante com deficiência, sem fazer isso em parceria com o colega de geografia. Então, veja, as experiências que a gente tem conseguido perceber que caminham no sentido de um êxito desse atendimento dos estudantes com deficiência, que eles aprendem ao nível da sua turma, com a sua turma, no horário da aula da sua turma, dão conta de trabalhos colaborativos que são organizados daí pela gestão da escola. Então, um exemplo, qual é o tempo que a gestão da escola tem para que, dentro do horário de planejamento das aulas, os professores comuns e especializados possam sentar juntos? Existem algumas escolas fazendo isso, inserindo inclusive no seu regimento, no seu PPP, a ideia do trabalho colaborativo, como uma alternativa que vai justamente fazendo o que tu tinhas relatado no início dessa fala. Eu sozinha, eu professora que não me formei no especializado, não dou conta de compreender todas as necessidades de, sei lá, 3 tipos diferentes de deficiência que eu tenho dentro da minha sala de aula. E nem teria como, né? Então, assim, a primeira coisa a romper é que isso é mágico. Isso, por ser educador, isso cairia na nossa cabeça. Não. A questão é que nós temos estratégias de construir planos educativos individualizados ao nível da turma, né? Nós temos como montar dossiês desses estudantes, nós temos como montar, por exemplo, recursos, aí pode ser que adaptados individualmente, mas muitas vezes um recurso mais concreto ou mais lúdico que é feito para um estudante com deficiência, não raras vezes faz muito bem para a turma toda. A gente tem vários exemplos disso,
né? Então, quer dizer, não precisa ser de uso específico do aluno com deficiência, mas pode ser para a turma toda. Mas como é que a gente chega nisso tudo, que parece que é uma maravilha que eu estou relatando? Com um trabalho colaborativo, né? Então, o professor que não é um especializado, que se chama o professor que não está, digamos, preparado para a inclusão, ele se prepara na formação continuada junto com o seu colega especializado, a partir da realidade da sua matéria, né? Ou da sua, enfim, disciplina, como queiram chamar. E isso tem dado efeitos muito positivos em muitos lugares, né? Então, assim, é uma educação especial que se abre para a escola, é uma sala de recurso que se abre para a escola, né? Que dentro do horário de planejamento vai encontrando essas estratégias de planejar junto, né? Ou de manejar algumas coisas junto. Um exemplo, por exemplo, bem concreto. Se há um aluno que usa algum recurso de tecnologia assistiva, um computador adaptado, na sala de aula, para mim seria uma dificuldade também mesmo não sendo especializada, em determinado software que eu não conheço e que o aluno faz uso. O professor da sala de recursos seria esse profissional que poderia auxiliar o professor da sala a compreender que recurso é esse, como que é o uso desse recurso, qual é o manejo que é feito, observar o aluno fazendo para que lá no momento da sala isso seja efetivado, né? Então, é uma questão de gestão escolar. Eu sei que é complicado, porque muitas vezes, muitas formações, os professores nos dizem assim, eu concordo com tudo isso, mas eu não consigo operacionalizar tudo isso. E é óbvio que não. É preciso aí o papel da gestão escolar na condução da escola inclusiva. É preciso que a gestão propicie, né, junto com os seus professores, esse momento de construção do trabalho colaborativo. Realmente não é por milagre, não estou dizendo que por ter estratégia seja fácil, né, é muito complexo, mas é possível, né, ele é um modelo que é possível. Estou falando aqui claramente para vocês de algumas experiências da cidade de Bagé, quero fazer, que é no Rio Grande do Sul, quero fazer jus também à educadora especial chamada Michela, que é minha colega agora, mestra, e que é uma professora que desenvolve isso com a sua escola com o apoio da gestão escolar. Por exemplo, né, teria muitos exemplos, mas quero ser justa à autoria, né, desses trabalhos. Então, é preciso o apoio da gestão junto, senão a gente, de fato, como entes isolados, a gente não consegue orquestrar esse tempo, né, e essa planificação conjunta. E outra coisa também, professora, é a questão do recurso das pessoas, né? Uhum. Então, uma rede do tamanho da nossa rede, que é Curitiba, né, com 185 escolas, e com muitos estudantes de inclusão, e nós temos poucos profissionais especializados para fazer esse aporte todo, né? Então, os profissionais acabam se sentindo um pouco desamparados nesse. Então, é necessário que esses profissionais tenham mais esses profissionais para que realmente aconteça essa parceria, esse trabalho colaborativo, né? Senão fica muito difícil, né, essa parceria se não tem os profissionais para fazer esse atendimento, porque se o profissional vem conversar com o professor uma vez por mês, né, aí fica bem inviável. difícil, né? É por isso que eu quero só referendar com os colegas. O que é possível, mas a gente precisa contar com uma política de construção da escola inclusiva. Né? Não se trata de indisposição ou de má vontade dos professores individualmente, seja do especializado ou do professor comum. Né? O nosso papel é fazer isso, mas há o papel da gestão também em propiciar esses momentos dentro do cotidiano da nossa atuação. Né? É preciso, isso não acontece magicamente ou por esforço, então isso tudo é política pública, né? A inclusão é uma coisa... Inclusive o aspecto do aluno com deficiência, se a gente tomasse esse aspecto a sério como o polo de inclusão, a gente transformaria as escolas de modo geral. Né? Eu digo que ele é o bode expiatório para o bem e para o mal, às vezes, né? Mas falta
a clareza político-pedagógica de realmente fazer uma escola inclusiva, né? Eu sei que muitos dizem que é caro, né? E aí alguns mitos a serem quebrados sobre essa questão do recurso, porque nós temos aí, né, a questão do fundo, do Fundeb, do fundo duplo, da matriz, enfim, tem várias discussões de ordem estrutural e financeira, mas que elas devem ser enfrentadas. A inclusão não é um milagre dos professores que estão nas salas. Isso eu bato muito em cima, né? Eu acho que onde a gente tem estrutura é nosso compromisso ético ensinar e educar todos, mas não é um milagre nosso, né? A gente precisa de estrutura e gestão disso, com certeza. Sim. Professora, e falando um pouco agora desse momento que a gente está vivendo, da educação remota aí, dessa possibilidade que é a única possibilidade nesse momento, né, da educação à distância e desses alunos da educação especial que estão inseridos, né, nesse contexto, e a gente sabe que é um contexto difícil para as crianças em geral, pequenas, e ainda mais para as crianças de inclusão, né? Sim. E é um desafio, né, tanto para os profissionais como para as famílias. E como que você tem visto esse momento e as orientações que você tem dado para os profissionais, para as famílias, nesse momento aí que a gente está vivendo? Sim. Olha, Luciana e todo mundo, realmente esse vírus mexeu com tudo, né? É uma coisa muito séria, muito grave, e de alguma forma, né, ontem ainda a gente estava ouvindo algumas reflexões de um outro grupo de pessoas, dizendo assim sobre como esse vírus é antidemocrático. Quem realmente que está morrendo? Né? Se a gente pegar as estatísticas, e aí eu não sou a melhor pessoa a falar sobre estatística, mas qualquer fonte segura de informação vai mostrar o alto índice, né, de aumento da violência doméstica, né, no período do isolamento, que tem que ser feito, mas que também mostra essa fragilidade, das dificuldades de economia doméstica, do alto nível de morte nas periferias em comparação a outros bairros, né, onde tecnicamente as pessoas têm um maior padrão aquisitivo, mostrando para a gente assim, o quanto as desigualdades agora foram de vez descortinadas, né? Então, esse é um ponto da discussão que eu não posso deixar de manifestar. A gente precisa ter uma visão crítica, mas é crítico-social sobre isso, né? Eu tenho uma frase, assim, para mim, né, desse tempo de isolamento e muita reflexão, que é assim, toda a dificuldade que a EAD na escola pública, eu estou me referindo especialmente ao meio que eu conheço mais, vem apresentando, não difere para o estudante com deficiência, né? Por quê? Nós temos estatisticamente, nós sabemos que grande parte, podemos arriscar dizer que a maioria das pessoas com deficiência, elas se concentram em estratos da camada social mais vulneráveis, né? E essa vulnerabilidade que eu estou falando aqui é socioeconômica. Então, desde as causas, né, da deficiência lá, quando a gente sabe que uma falta de atenção num pré-natal, questões teratogênicas, de contaminação, enfim, falta de saneamento básico, tem uma série de questões, inclusive de parto, né, de assistência hospitalar e depois de doenças, enfim, que levam a deficiências. Então, muito mais do que um discurso aqui sobre questão que causam as deficiências, a gente tem a certeza de que no nosso país, a maioria dos estudantes com deficiência que estão matriculados nas escolas públicas são de estratos vulneráveis. E isso, né, é um fator que coloca que as dificuldades que a gente tem para EAD na educação especial são comuns a qualquer problema que a gente tem hoje com os demais alunos sem deficiência. Nós estamos falando de famílias que não têm uma estrutura doméstica mínima para o ambiente escolar, para o ambiente de aprendizagem. Nós estamos de famílias desassistidas do próprio processo de educação formal, pais, mães, né, com baixa escolaridade.
e que agora se exige deles que, de repente, da noite para o dia, eles sejam hábeis tutores com seus filhos. Será que isso é justo, né? Já há uma dívida histórica com parcela grande da população sobre a qualidade da escolarização, quando ela não é simplesmente instrucional. Me preocupa muito pensar no acesso real à internet, no acesso real a equipamentos, né? Então, isso é comum para grande parte dos estudantes, tanto que a gente está aí no meio de uma séria crítica, né? Se é possível levarmos, nas condições que temos hoje, uma educação à distância. E veja, isso não é ficar entre é boa ou não é boa, educação à distância é bom ou é ruim. Esse é um jogo muito superficial, né? Eu acho que, enquanto modalidade da educação, é uma das modalidades da educação nacional, não pode ser desconsiderado no mundo atual, porque, vejam, a gente tem um mundo cybercultural, né? Hoje a gente já nasce num mundo todo digital. As nossas gerações já começam a conviver com outra perspectiva de recebimento de informações. Então, não é uma demonização das tecnologias, das mídias, muito pelo contrário. O problema é o acesso precário a isso nesse país. E se olharmos para a própria parte do estudante, mas se a gente olhar para a questão dos docentes, nós também, da noite para o dia, temos que aprender a lidar com as tecnologias enquanto processo formativo, que é muito diferente de eu abrir meu e-mail, ou de eu mandar um WhatsApp, ou de eu participar de uma rede social, né? Então, até colocar que educação remota seja mandar e-mail, fazer resumo, enviar um PDF de volta, é diminuir muito a concepção de educação à distância, né? A gente até não deve chamar assim, por conta de desvalorizar toda uma área do saber. Então, Luciana, me parece que a questão se é possível EAD na educação especial, na educação inclusiva, ela está muito ligada a esse extrato, né? Esse pano de fundo muito mais complexo. Mas eu não vou me furtar de dizer para vocês que vamos dizer que magicamente essas diferenças se apaguem e que magicamente a gente tivesse garantia de que os estudantes com deficiência estivessem na rede, que suas famílias tivessem tecnologia, que suas famílias pudessem acessar essas questões. Se, né, a gente tivesse esse cenário, ainda assim a educação especial inclusiva, ela seria muito desafiadora, porque, veja, esse estudante tem questões específicas a serem atendidas, e eu vou dar um exemplo muito simples, que aí vocês vão entender o que eu estou falando. Basta ter o programa de TV para um cego, assistir a aula na TV, essa aula é audiodescrita? Essa aula tem acessibilidade para o estudante cego poder participar? Mesma pergunta a gente faz para o aluno surdo, por exemplo, que também tem a questão de Libras, né? Enfim, são dois exemplos simples de visualizar para qualquer um que esteja nos ouvindo, mas que quer dizer o seguinte: além da tecnologia, a questão da EAD na educação inclusiva ainda pressupõe essa especificidade do sujeito aprendente, que é o sujeito com deficiência. Será que as aulas que estão programadas, né, e aí eu vejo também que é uma questão muito focada somente em currículo, conteúdo é o currículo, conteúdo, né, o que mais a gente pode aprender com esse momento, né? É uma perspectiva muito expositiva e muito conteudista também. Muitos programas de educação à distância agora, a preocupação é que, como é que vai avaliar depois? Será que esse é o momento que a gente já... Veja, a gente já não tem formação para isso. Será que nós temos condições de fazer uma boa docência assim? Né? E aí a preocupação com a aprendizagem é outro elemento, mas e a ensinagem dentro desse processo? Então eu vejo assim que, se já é difícil, no contexto da nossa sociedade, né, manejar e dar conta em pouco tempo, e já ter que ter resultados, e já ter que ter êxito, de uma coisa que nós, inclusive, nos negamos a fazer, às vezes, na própria educação presencial,
É bastante desafiador também pensar que vai ser uma educação à distância acessível, não é? Porque aí tem toda essa questão da tecnologia assistiva. Não quero ficar trazendo palavreados, né, da área aqui, mas existe uma área chamada tecnologia assistiva que dá conta, né, de pensar a acessibilidade dos materiais e da informação para esses grupos específicos de estudante. Então, possível? Eu acho que é. Acho que se o ser humano foi à lua e derrete copinho plástico, como eu digo, muita coisa a gente vai aprender nesse processo e vai conseguir evoluir. Mas eu não sei se esse nosso afã de fazer da noite para o dia, né, será exitoso por essas razões todas, que são externas, que é o nosso contexto, a nossa mazela social que está aí, a céu aberto. Quantas pessoas não têm acesso à internet, né? A gente já tem esse dado bem esclarecido, né? Metade da população, né, não tem acesso à internet. E aí a gente exigir isso, né, dentro de um curto espaço de tempo, de famílias pauperizadas e que estão com outras demandas no momento, a gente se pergunta o quanto a gente pode ter êxito nesse momento, né? Quais os dilemas que têm chego para nós? Qual seria o papel do AEE nesse momento? Qual seria o papel do atendimento educacional especializado? Né? Há algumas famílias, por exemplo, que não estão preocupadas com a questão do conteúdo adaptado para o seu filho, mas de como seu filho vai se tranquilizar fora da rotina escolar, quais eram os manejos específicos que eram feitos com ele e que agora precisam, que estão alterados em razão da própria dinâmica familiar, por exemplo, colocando muito claramente aqui alguns aspectos das crianças com autismo, né, com transtorno do espectro autista, que tem toda uma mudança na sua rotina e que nem sempre isso é fácil de administrar. Acompanhei uma educadora especial que, ao invés de preparar materiais adaptados, fez um tutorial com os pais diário por meio do WhatsApp, uma família simples, mas que tinha esse recurso à disposição, de como ia fazendo certos manejos com ele no dia a dia, para que ele tivesse qualidade de vida, até porque a família passou a conviver muito com esse filho, que geralmente os pais trabalhadores fora, ele na escola quase que o dia inteiro. Então, essa alteração foi completa para ambos, né, para pais e para alunos. Então, foi outra coisa, né? O AEE, nesse caso, ele não se preocupou com o conteúdo, ele estava preocupado muito mais com a vida, né? Com a qualidade de vida dessa família. E sei também de experiências que algumas educadoras especiais têm, na medida do possível, com todo o cuidado, com toda a recomendação, propiciado materiais, né, para as famílias, mas não necessariamente assim, hoje teve geografia, então agora está aqui o material de geografia, para manter o vínculo e o afeto com a escola. E mais do que com a escola, manter o vínculo e o afeto com o aprender, com o estar em movimento, com o desenvolver-se, né? Mas acho difícil, eu vejo que a partir assim da ideia de política pública que predomina, né? Os estudantes com deficiência estão numa, e aí não são palavras minhas, do professor Décio de Minas, que é cego, e ele fala assim: nós vivemos uma segunda quarentena, dentro da quarentena, ou melhor, uma quarentena histórica, né? Porque se já éramos excluídos quando estávamos ali na presença, agora na ausência fica mais difícil ainda. Então, essa frase do professor me mexeu muito comigo, porque nós trabalhamos a partir da perspectiva do nada sobre nós sem nós, que é um movimento que diz que nada devemos fazer sem ouvir as pessoas com deficiência, né, ou suas famílias. Isso, inclusive, está na LBI, né, o planejamento deve ser com a família. E a gente fica pensando nessa situação. O quão distante nós somos já no ensino presencial com esses alunos. Quando a gente coloca um cuidador para que fique com esse aluno, nós já estamos distantes desse aluno no dia a dia da escola ou não? O quanto a educação presencial é presente com esse aluno, né? E quais os impactos agora de a gente não estar se encontrando fisicamente?
Então, me parece o seguinte, né? Eu estou numa longa reflexão que é mais minha, acho que do que de vocês, até vou parar aqui agora que me dei conta, mas enfim, eu imagino que locais em que o trabalho colaborativo já existe, locais em que a certeza de que todos precisam ter acesso, não ao conteúdo, mas ao processo formativo. Locais, escolas, em que o AIE tem essa preocupação com o desenvolvimento em geral do seu estudante, e isso é currículo também, né, não apenas o conteúdo, talvez estejam criando formas de continuar isso no isolamento, enquanto as escolas estão fechadas. Agora, eu arriscaria dizer, porque nós não estamos fazendo nenhuma pesquisa ainda sobre isso para saber, mas eu arriscaria nesse momento a dizer para vocês que onde a inclusão não é um princípio ainda, onde não existe essa ideia de trabalho colaborativo, né? Onde essa presença é superficial, porque ele está ali na escola, mas, né, não está incluído de fato. Eu acho muito difícil que aí sim, na distância real, a gente consiga lembrar dessas pessoas e proporcionar essa acessibilidade se a gente nunca nem experimentou na presença, né? Então, são digressões, são reflexões que a gente faz por conta do que a gente acompanhou até aqui, né? Só para encerrar esta parte, dizer que a educação especial e a informática têm uma relação antiga e que, portanto, eu não posso encerrar. Seria negligente em dizer para vocês que a informática seria perniciosa, né? Que a educação à distância, que tem como base mais a internet, o computador principalmente, fosse ruim. Ao contrário. Existem estudos desde a década de 70 sobre essa área, a relação da educação especial, da deficiência e das tecnologias, e existe ainda hoje, super atualizado, estudos e trabalhos mostrando o quão benéfico é o uso do computador, de alguns softwares, de algumas estratégias que desenvolvem cognitivamente o aluno muito mais que frente a uma aula expositiva ali do professor, né? Então, para muitos grupos de deficientes, a tecnologia proporciona inclusão, inclusive, né? Então, não dá para demonizar, né, e dizer que ela não é benéfica, mas ela também não salva se o princípio da inclusão estiver presente, né, como fundamento, porque não basta colocar na frente do computador, né, e dizer que a gente está proporcionando acessibilidade digital, né. Então, é um pouco isso que eu considero, assim, é difícil que a gente novamente está sendo chamado a trocar o pneu com o carro andando, né, novamente. São duas modalidades que não são incompatíveis, mas a minha grande questão, aí eu devolvo para vocês a pergunta é, por que não nos fomos preparando, né? Por que não alteramos as nossas metodologias antes? Por que não aprendemos a trabalhar juntos agora? Claro que a crise, né, ontem o professor Boaventura de Souza Santos falava assim, a crise também é oportunidade. Né? Então, há sempre, não quero romantizar um período tão difícil, né? Até porque a gente está aí com uma sequela nas vidas, enfim, uma coisa muito grave acontecendo. Mas, por outro lado, fica a oportunidade de a gente também, enquanto educador, tomar para si, né, a rédea desses conhecimentos e dessa proposta inclusiva, mas talvez a gente precise tempo também, né? E não consiga salvar o ano letivo, talvez eu não tenho medo de dizer. Né, que talvez a gente não consiga salvar o ano letivo nesse ano civil, né, vigente. E será que isso mesmo é o grande problema que nos prende agora, né? Então, são questões para pensar, seja na educação comum, seja na educação especial. Verdade. Bom, professora, a gente está encaminhando aí para o final da nossa live, e eu queria registrar aqui que nós temos visto aqui na nossa rede isso que você falou, de profissionais e de escolas que mantêm esse vínculo e que não tem medido esforços para manter esse vínculo nesse momento, e a gente tem visto experiências muito positivas, apesar às vezes, de faltar um pouco, que a gente esperava mais da gestão, do poder público,
mas os profissionais continuam fazendo a sua parte, né, com muita dedicação, com muita responsabilidade, porque isso é fundamental no nosso trabalho. Mas eu quero agradecer muito a sua participação, foi muito incrível a gente estar refletindo sobre tudo isso que você nos falou, nesse momento atípico e nesse momento tão importante que a gente está revendo tantas coisas na vida da gente, né, importantes. É verdade. E a gente, há muito tempo, não parava, né, para pensar, para refletir. E a gente está tendo essa oportunidade agora. E que bom que você veio aqui contribuir com esse momento com a gente. Então, eu queria que você deixasse aí suas últimas palavras para a gente e comentasse também da teu grupo de pesquisa, né, inclusive, sim. Se o pessoal quiser conhecer melhor. Tá bem, eu sou bastante faladora, não faladeira, eu gosto de falar bastante, então eu estava aqui pensando que talvez eu já tenha me estendido muito, mas eu não vou perder a chance, né, de lembrar a todos vocês que tem uma professora muito querida no Brasil, chamada Terezinha Rios, né, que é daqueles monumentos da didática, né, e ela tem trabalhado muito conosco sobre a questão da ética, né, e do bem para todos, né, ética é o bem para todos. Então, podemos ter educação à distância, sim, se todos puderem ter acesso a essa educação à distância. Caso contrário, que a gente corre ao risco, e já está no meu entendimento, de encolher muito essa noção de direito à educação para todos e todas. Está sendo encolhido demais esse direito, né, na aceleração, na urgência de cumprir metas e questões assim que nós não percamos essa noção tão cara, tão buscada e tão lutada que foi em nosso país, né, a partir da Constituição, garantir o direito de todos e todas à educação, que ainda é em processo, né? E às vezes em momentos assim, no afã de resolver as coisas com isso ou com aquilo, com a EAD ou remota, a gente acaba descuidando disso, né? Então, para mim, hoje, eu centro a minha cabeça e penso que é um momento de dificuldade comum, como nunca vivemos, talvez, e que a gente precisa ter esse balizador, né? Tudo que eu faço, eu penso se ele é ético, e para mim, a minha medida ética tem sido, é para todos, todas e todos. Então, aí eu acho que é o bem comum, eu acho que isso nos ajuda a pensar se a gente faz ou não faz tal coisa. Então, quando eu penso assim, vamos mandar o exercício tal, todos e todas poderão fazer, todos e todas acessarão. Então, é como eu tenho me movimentado. Sobre o grupo, inclusive, se chama Inclusive mesmo, é um grupo de estudos e pesquisas, ele está sediado na Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul, onde eu sou docente na pós-graduação. E trabalho aqui na nossa UFPR, só que no setor litoral. A gente fala o setor litoral, que é aqui em Matinhos. Este grupo vem trabalhando com a ideia de potencializar que os professores das redes municipais, o nosso grande trabalho é no município, por meio de tertúlias pedagógicas, que são cursos bastante horizontalizados, bastante dialógicos, trabalhem com outra metodologia de formação continuada. A gente até chama de reformação, né? De refazer tudo. E a gente tem tido êxito ao aderir à concepção do trabalho de rodas de formação, e os conteúdos partem dos professores e suas questões no chão da escola. Então, o trabalho ele é bastante denso, a gente vem registrando esse trabalho, uma nova metodologia de fazer formação, que é muito mais do que uma palestra no fim do ano, uma palestra no início do ano, uma palestra no meio do ano, porque a gente entende que o verdadeiro aprendizado é o apreender, né? Quando eu reelaboro aquilo que os livros dizem. Então, a gente parte e respeita muito as condições dos colegas e a condição real, né? Porque o livro é muito bonito, mas como é que isso acontece na minha sala, na minha turma? Então, reconstruímos planos de ensino, reconstruímos planos de aprendizagem,
Conseguimos com os colegas aprender a transformar, por exemplo, e adaptar aí sim um recurso pedagógico que ele usou a vida inteira. E ele diz, não, para essa matéria isso aqui eu não posso deixar de usar. Então vamos lá, e se você tiver um aluno assim, 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 esse recurso dá conta, aí é o bem para todos, né? É a ética do recurso. E com isso a gente vai conseguindo pinguinho em pinguinho, né? Porque a nossa abrangência é muito pequena, proporcionar que o trabalho colaborativo não seja só um efeito legal, mas que ele ocorra de verdade, né? Então, a gente convida vocês a mais do que aderirem a uma ideia de inclusão simplesmente assim porque é correta, né? Politicamente correta, é porque ela é linda mesmo, é porque ela é encantadora e ela é desejável, né? E ela é real, ela é possível. Há muitos professores reformados, né, por aí, que conseguem, a partir da sua experiência e nas suas condições atuais, isso não significa que tem que fazer um mestrado em 2 anos e um doutorado em 4 anos, não. A partir da sua experiência e valorizando os saberes da docência, sim, ficarem expertos na sua atuação, né? Qual é o melhor título do educador? É quando ele olha que o recurso que ele usou foi acessado pelo estudante e que o estudante aprendeu. Esse é o nosso título, esse é o nosso grande prazer, né? Então, é um testemunho de alguém que vem trabalhando nessa área e dizendo para vocês que aprendo todo dia, né? Tenho minhas dificuldades com os professores de matemática, química e física, para entender como fazer adaptação de recursos nessa área, mas tenho habilidades, enfim, e dizer que nós estamos mais do que nunca, né, percebendo que o que existe de diferença mesmo, né, o que mais nos une, na verdade, são as comunalidades, né, o ser professor, independente do especializado ou não, né. É isso, eu gosto do Saramago, então vou falar um versinho dele, que eu acho que é muito bom para essa época, que é assim, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo, entendendo que esse momento exige cautela também, né, a gente não pode sair por aí afoito, arriscando perder muitas coisas que a gente já conquistou, né, então não tenhamos pressa, mas não percamos tempo de aprender, né, e de nos transformar também por meio de um evento, ainda que doloroso, mas que é possível. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Teve algumas pessoas que pediram indicação de leitura. Sim. Não sei se você trouxe alguma coisa. Sim, né, Luciana? Eu disse, sim, eu vou ver. Tem muita leitura, menos acadêmica, menos trabalhosa. Tem algumas outras experiências sobre quebra de barreiras, aprendizagem, acessibilidade, né? Essas novas perspectivas que a gente tem usado nos cursos e que são de bom manejo. Os professores relatam que leem, que gostam, né? Depois que eles fazem a prática, eles vão para a teoria, a gente inverte, né? O que eu posso dizer para vocês é que, numa pesquisa mais genérica, em qualquer aba da internet, se vocês colocarem barreiras à aprendizagem e participação, a gente chama essa palavra-chave, vocês vão achar bastante materiais. Acessibilidade também é outro link que pode ser outra palavra-chave que vai trazer bastante conteúdo. Estava pensando aqui também sobre a questão que pode ser pesquisada, que é o desenho universal para aprendizagem, que é isso, parar de fazer para esse ou para aquele, mas pensar em como eu torno a minha aula mais flexível para a turma toda, e aí se chega alguém, né, eu já não levo aquele susto que exige uma diferença, porque eu já estou mais maleável no meu recurso, no meu método, no meu plano de ensino, porque eu acho assim que aprender o específico de cada deficiência, para mim já é um paradigma mais superado, porque na verdade o que a prática nos indica é que cada autista que já chegou para a gente é um autista, né? Alguns amam o computador, alguns não querem saber do computador, então eu diria assim,
eu acho que os programas de computador nessa época seriam bons para os meninos autistas. Não necessariamente, a gente conhece alguns que preferem não usar, né? O tablet, o celular é interessante. Hoje nós temos um estudante que não quer o celular, nem tem o celular. Então, cada um é muito específico. Então, assim, tentar exaurir em como o Down aprende, em como o autista aprende, em como o surdo, quer dizer, são coisas importantes, mas eu acho que mais importante, e não, só que não tem fim, né? Eu mesma, cada área do conhecimento dessas vai mudando, então a gente tem que estar lendo todo o tempo. Eu acho que não é por aí, aprender como lidar com isso, como lidar com aquilo, mas quais são as ferramentas pedagógicas que a gente pode alterar na nossa didática, na nossa metodologia. Eu voltaria para o bom e velho Libânio, né, pensando nos elementos do plano de ensino, né, por exemplo, o meu objetivo é tal, todos os alunos da minha turma conseguirão chegar no objetivo tal, né, eu conheço os alunos da minha turma, então assim, para quais eu preciso, né, mudar esse objetivo, enfim, mas vejam, eu estou falando de uma atitude pedagógica, porque, por exemplo, existe também uma ideia de que o psicólogo possa nos dizer como é melhor aula, né? Ele pode nos ajudar e ajuda muito, né? Inclusive, é um profissional de extrema importância na nossa área, mas o pedagógico é nosso, né? Nós podemos até perguntar para um médico o que ele acha de tal questão, mas o pedagógico é o nosso, ele vai nos devolver essa tarefa, né? Então, eu acho que é se empoderar muito do métier profissional que nós temos, e isso já ajuda muito, né? Essa clareza didática e de procedimento metodológico, né? E aí, como eu não quero citar nenhum autor, porque a gente tem muitos autores bons, porque eu não sei o que as pessoas estão esperando mais com isso, o que eu posso me comprometer é fazer uma relação de autores e assuntos para ti, e vocês devem ter um espaço público de, né, a gente de informações e vocês disponibilizarem. E eu também posso oferecer o meu e-mail, porque aí, mais pessoalmente, dependendo da demanda, eu não me furto a passar textos e, inclusive, indicações. Nós temos muitos colegas bons no Brasil, eu não quero, enfim, nesse momento, desprestigiar ninguém. Tá bom, então. Ficamos combinados assim. Isso. Tá bom? Não sei se eu deixo o meu e-mail agora para vocês, e você coloca aí, junto com a Daiane, que está operando nosso bastidor, ou se fica para depois? Não, a gente coloca junto com a relação daí certinho no nosso site, no Face, daí as pessoas acessam, tá bom? Tá certo. Então, muito obrigada, professora, muito obrigada a foi um prazer. Todo mundo que ficou na nossa live até agora, foi um prazer. E nós vamos continuar essa série aí de educação em tempos de pandemia e continuaremos aqui a discutir assuntos relacionados à educação. Sim. Muito obrigada. Boa noite a todo mundo. Boa noite a todos também.